O Felipe Luiz parece estar vivendo uma lua de mel, né? Está no céu. O problema... Qual é o problema? Algumas lesões. Eu pensei que eu vou falar, tem muito jogador, é um problema. Eu falei, mas Ele já falou isso, Sim, né? tem Ele técnica. sabe que aqui, diferentemente do Atlético de Madrid, onde ele jogou, no Atlético de Madrid, você precisava vencer. Aqui ele precisa vencer e convencer. No Flamengo sempre foi assim. No Flamengo não adianta só ganhar, você precisa ganhar jogando bem, demonstrando futebol. Vaga só para mais um outro grande além do Flamengo. O Flamengo sobrou muito nesse campeonato. Sim. Então, realmente será um feito histórico do Vasco. Meus amigos, e o Vasco, né, vai tentando encontrar forças, sabe lá de onde, para enfrentar esse todo-poderoso Flamengo, que, assusta e assusta muito os vascaínos pelos últimos confrontos, né? Os números dos últimos confrontos, galera, é avassalador. A gente sabe que é clássico. Clássico se ganha e se vence dentro de campo, mas olha, quando se trata de olhar o retrospecto entre as equipes, realmente assusta e assusta muito os vascaínos. E claro que nós vamos acompanhar o que a galera do canal da ESPN Brasil falou sobre esse confronto que vai acontecer no sábado de carnaval entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Inclusive, vou deixar os créditos para eles. O link está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre Flamengo e Vasco. Roda aí, produção! Vamos falar do Flamengo, então, porque tem decisão também no Campeonato Carioca. As semifinais começam já no próximo final de semana. Se a gente fala, por exemplo, de um Zubeldia, de outros técnicos pressionados, né, com pouco tempo para trabalhar, aquela coisa e tal, o Felipe Luiz parece estar vivendo uma lua de mel, né? Está no céu. O problema... Qual é o problema? Algumas lesões. Eu pensei que eu vou falar, tem muito jogador, é um problema. Eu falei, Ele já falou isso, né? Tem técnico que não gosta muito de uma semana cheia para trabalhar, né? quer jogar quarta e domingo, ó. Everton, Cebolinha, o Michael, o Mika e o Pedro. São os caras que estão fora, né? E aí sobram poucos caras. O Prato. Poucos e bons. Sobra o Bruno Henrique, crise de só rico Luiz é uma Araújo. delícia, né, Suman? Crise de rico é uma delícia, crise né? de rico. O cidadão fala assim, eu vou comprar qual o tamanho de lanche? Essa minha lancha não tá tão boa. Dá, né, Tem que cara? comprar um pouco maior, é uma maravilha. O problema de rico é ótimo, prof. O Gonçalo Plata e o Juninho são os caras que estão à disposição, então, por conta das baixas desses lesionados. Problema de rico, Prato, é solução de pobre. Essa é boa. Agora, tem boas notícias também. O Pedro deve voltar antes do que se pensava. Possivelmente. Em abril. Belíssimo reforço. Assim, de imediato, essa questão do Cebolinha pega. Essa é a menos questão pela nova, né? contusão e mais porque o jogo é agora. Né? Sim. Tem poucos dias para se recuperar. Mas tem tanta opção, hein, Matheus? Quem não queria ser Felipe Luiz numa condição dessa? Não, e mexer no time em alta... A gente tá vendo o momento da lesão aí, né? Contra o Maricá, né? Cebolinha. Nesse Primeiro tempo ainda. final de semana, essa é a contusão recente, né, de um atleta do Flamengo. Mas estou com um professor. Obviamente, você minimiza a perda porque o time está muito bem. O trabalho está sendo bem desenvolvido, os resultados são muito bons. Então, Ninguém esperava que o Bruno Henrique ia voltar a jogar o que tá jogando. Felipe Luiz, tá jogando muito. dias depois de falar que Luiz Araújo, não de colocar o Luiz Araújo como titular, é um problema, ele mesmo se cobra disso, talvez ele tenha uma chance de colocar agora. Exato. Então, É o melhor trabalho hoje? mexer... É o time que tem chamado mais a atenção. Eu acho que outros times estão bem. Nesse começo de ano, é muito começo ainda, mas o Flamengo já fez bons jogos e já tem dado bons sinais com o Felipe Luiz. Talvez se perdesse o Everton Cebolinha em uma outra circunstância, a perda seria mais sentida. Acho que perder nessa situação que o time está agora, dá para minimizar. Num país que ninguém tem pré-temporada, quem carrega algo da outra temporada sai na frente. Os times do país que estão mais estruturados, Flamengo, Corinthians, Vitória. São os times que trazem uma memória do que fizeram de bom no fim da temporada passada. O Flamengo está nessa. Mas eu acho que o diferencial do Flamengo é essa sintonia entre ideias do técnico, que os jogadores entendem, e o jogo que a torcida quer. Isso é Perfeito, um negócio... professor. Ele mesmo falou sobre isso na coletiva, né? Ele sabe que aqui, diferentemente do Atlético de Madrid, onde ele jogou, no Atlético de Madrid, você precisava vencer. Aqui ele precisa vencer e convencer. No Flamengo sempre foi assim. No Flamengo não adianta só ganhar, você precisa ganhar jogando bem, demonstrando futebol. E o Felipe tá fazendo isso. Agora, tem muita gente também que tenta dar uma menosprezada, como a gente brincou,
com essa quantidade de jogadores aí à disposição, até eu, mas espera aí. Renato já falou isso e não conseguiu fazer. Exato, o Tite não conseguiu, Renato... Vitor Pereira não conseguiu e o Felipe tá conseguindo. Hoje sim é o melhor trabalho no Brasil e é assim, a gente tava falando de Campeonato Paulista, no Carioca o Flamengo é favoritaço, sem querer secar, pelo amor de Deus. Mas contra o Vasco, acho que vai passar tranquilo. A gente até estava dando uma olhada nos números, né? São 9 vitórias do Flamengo nos últimos 12 jogos e nos últimos 4 mata-matas. O professor estava vendo essa tela mais cedo comigo. 4 vitórias do Flamengo. E a coisa não mudou, desde 2022. Né, esse Entre Vasco e Flamengo. Mudou uma coisa, hein, professor? não mudou. Do outro lado tem um professor ali que Fábio gosta Carilli. de fechar casinha. Mas uma hora ele vai ter que sair, porque até a vantagem do resultado igual é do Flamengo. Tem essa, né? Então ele O tem, empate é em do algum Flamengo. momento, nem que seja aos 30 do segundo tempo do segundo jogo, alguma coisa. O Vasco vai ter que ir para a página 2. Sim. Para mudar essa situação. A diferença é muito grande. A gente sabe que futebol, mata-mata, acho que o Vasco teria mais chance se fosse um confronto, como em São Paulo. Mesmo o empate com Também o Flamengo. acho. Mesmo o Flamengo podendo empatar. Mesmo assim, Porque, diminuiria. imagina, você faz o jogo da vida contra esse Flamengo. Tem mais um ainda. Contar com aquele dia em que está tudo certo para você e dá errado para o outro, mas vai ter que contar 2 vezes. Duas vezes. Isso. A tendência, você falou dos números dos últimos confrontos. Tudo bem, tem casos de últimos confrontos em que foi assim, mas que a situação tenha mudado. A situação não mudou muito. O Flamengo é basicamente o Flamengo dos últimos tempos, melhorado, e o Vasco é basicamente o Vasco dos últimos tempos, que até melhorou em relação ao começo desses confrontos, mas ainda é insuficiente. Aquela promessa de que era o último Flamengo e Vasco, em que o Flamengo tinha vantagem, lembra da 777? Sim. Ficou lá atrás e não aconteceu, não virou. É muito difícil que seja agora. O vascaíno sabe disso. Aliás, o Vasco teve novidades ontem, né? Se não me engano, com problemas extracampo, né? Entrando com algo na justiça em relação à condição financeira do clube e da SAF também, né? Então, mais um capítulo extracampo, mais um problema externo em meio a uma semana decisiva também, acho que corrobora com o que o professor está falando. Recuperação judicial. Recuperação né? judicial, boa, João. Então, é mais uma coisinha que fica, né? Desse processo que está longe de acabar e está longe de mudar a realidade do clube, como era a promessa, acho que não só da SAF do Vasco, a promessa de todas as SAFs é essa mudança de realidade, de patamar, de esperança para o torcedor. Chega com dinheiro, né? Com jogadores, vamos ser sinceros. Acho que a do Vasco tá longe de ser isso, pelo menos agora nesse primeiro momento. E Mostra que o mundo da SAF não é Mostra um isso. algodão doce em qualquer caso. A salvação da pátria. Exato. E em meio a isso, tem jogo quarta e domingo. E domingo tem jogo. Então, e a realidade é essa, e a realidade é de 2 times bem distantes um do outro, né? Vamos combinar. Estruturalmente, os dois não mudaram tanto nesses últimos tempos. Se o Vasco Nem com a chegada de uma SAF, né? Se o Vasco tirar o Flamengo, será uma coisa para entrar para a história. Também acho que História vai do ser um clássico. grande feito. Vai ter geração de vascaíno contando isso aí para o Neto. E vamos falar que diferença é grande. se classificar, se passa o Flamengo. Olha, eu aí, não duvido não, se hein? o Vasco elimina o Flamengo, vira favorito. Porque hoje o Vasco e o Fluminense, Fla-Flu, Volta Redonda. pra mim, estão no mesmo patamar. Volta Redonda, obviamente, apesar de ter feito um campeonato carioca honestíssimo, tá abaixo, né? Sim. Mas eu acho que o Vasco hoje tá no mesmo patamar do Flu. Não, Porque o Flamengo- Fluminense, olha, vamos combinar também, né? Fluminense, o próprio Botafogo, que tinha chances matemáticas. Acabou em nono, professor. Meu Deus! O Campeonato Carioca estava num jeito, se o Madureira ganha aquele jogo dele, ele fechava a vaga para mais um grande entre os 4. Ia ter vaga só para mais um outro grande além do Flamengo. O Flamengo sobrou muito nesse campeonato. Sim. Então, realmente será um feito histórico do Vasco. E agora, só pra gente responder a pergunta que tá na tela, Suman. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata. Dá pra se virar tranquilamente. Matheus Gonçalves é uma ótima Matheus opção, Gonçalves, pô, meteu uma pintura agora também contra o Maricá. Sim, muito boa. Né? O moleque tá voando, dá pra se virar. O Flamengo desfalcado tem mais do que muitos aí têm no seu máximo. Exato. Um ataque como esse é capaz de passar muito bem pela semifinal, é capaz de chegar até o título. Sim. O Pedro, a notícia que sai é que ele pode voltar em abril, né? Seriam 7 meses da cirurgia dele, em setembro. Bem antes do que se pensava. Bem antes, a gente até comentava na redação, né, sobre a situação do Pedro. As últimas notícias, pelo menos que eu tinha, em relação a essa lesão de ligamento, né, era uma mudança, entre aspas, de protocolo
no que diz respeito ao tempo de recuperação. Então, antes os jogadores voltavam, lembra? Teve uma época que os jogadores voltavam uns 6 meses. Sim. E isso mudou, porque eles acabaram entendendo, né, os médicos e os fisioterapeutas, que as lesões voltavam, que as lesões estavam sendo mais recorrentes em jogadores operados. Então, eles passaram a esse tempo de 6, voltaram ali para o que era normalmente 8, 9 meses. Pelo menos é uma informação que eu tinha. Para dar uma margem ali. Porque eles estavam vendo que assim, a gente está conseguindo recuperar o tempo, o jogador em menos tempo, ótimo. Só que, muitos a conta vai chegar depois. A conta está chegando para alguns. Exato. Então, será que não é melhor a gente voltar para o tempo anterior, que era 8, 9 meses? E aí a gente não tem tanta reincidência, né? Então, assim, ele voltaria com 7. Mas, assim, é só uma coisa que eu tinha aqui. Espero que ele possa voltar com 7 mesmo. Seria um baita reforço para o Flamengo, né? Olhando para uma temporada em que o Flamengo tende a sobrar no campeonato estadual, né, pessoal? Sim. Abril é tranquilo, vamos combinar, né? Vai pegar o começo do brasileiro, praticamente, que é no final de março, né? E aquecer para o Mundial, né? O brasileiro e o Mundial de Clubes, que é no meio do ano, né? Exato. Ele é um reforço não só para o Botafogo, né? Para o Flamengo. Ele é um reforço para o futebol brasileiro, pela característica dele, para a seleção brasileira. Ele foi artilheiro do país e não jogou 3 meses. Foi isso, né? Foi. Ele fechou o ano com 30 gols. O Yuri Alberto teve 3 meses para alcançar o Pedro. Ele fechou o ano com 30 gols e não jogou setembro, porque ele se lesionou no início, né? No início. Setembro, outubro e novembro. 3 meses. E mais ali 1, 2 jogos em dezembro que ele poderia ter jogado. Mesmo a artilharia do brasileiro, ele acaba bem colocado entre artilheiros do Ele ia fazer 40, 45 gols. Ele sobra muito por característica, pela maneira como ele joga, para a seleção. Para o próprio futebol brasileiro é mais do que para o Flamengo. E para o Flamengo é importante também, porque a gente falou de todos esses atacantes do Flamengo, mas nenhum com essa característica. Né? Talvez nenhum no futebol brasileiro. Sei lá, não sei. A seleção está chamando o Igor Jesus. Que não está numa grande fase também. Se o Vasco eliminar o Flamengo, seria histórico para o Vasco, né? Sem dúvida. Vexame para o Flamengo? Não sei. Eu acho que assim, não seria histórico, Suman, mas seria um belo feito. Belo feito. O clube é uma instituição enorme. Momento já há algum tempo, é um momento de uma diferença muito grande. Acho que como demarcação de território para o trabalho do Carille, para esse grupo de jogadores, para quem está chegando agora, né? O Palácios, o Vasco está ganhando opções que o Carille estava esperando, que são os pontas, né? Então, Palácios, Nuno Moreira, o Garré, que o Vasco contratou também. Vão dar ao Vasco uma opção que o Carille não tem ainda. O Carille está muito desesperado para ter um time que também tem a velocidade pelos lados do campo. Ele está trabalhando muito com meio-campistas que gostam de ficar com a bola, mas que muitas vezes não tem a velocidade que ele quer, o dinamismo que ele quer. Externos desequilibrantes. Exato, isso é o professor que usa. Ele fala mesmo, externos desequilibrantes. Meus amigos, estou ansioso já pensando nesse confronto, né, contra o time do Vasco no final de semana. Olha... Eu não sei não, mas os jogadores do Flamengo estão com muita vontade, né, de jogar essa partida, tá? Parceiro, esses caras têm fome de jogar, fome de vencer. Realmente, o que o Felipe Luiz transformou esse elenco do Flamengo é incrível. Mas, galera, não é só de agora que o Flamengo, né, vem vencendo o Vasco. Olha aí essa matéria. Flamengo não perde jogo eliminatório para o Vasco há mais de 8 anos, galera. É isso aí. Mais de 8 anos que o Vasco não sabe que é vencer um jogo eliminatório do Flamengo. A última vez aconteceu no Campeonato Carioca em 2016. De lá pra cá, só deu Flamengo. Realmente é um atropelo, né? Realmente os números chamam bastante atenção. E é claro, né, que falaram ali, né, acho que foi o professor que falou, que se o Vasco vencer, né, vai ter ali vascaíno contando pro neto. E olha que é só um jogo de semifinal, né, de Campeonato Carioca. Não é uma decisão de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro. É só um simples jogo, né, de semifinal de Carioca. Não que eu estou menosprezando o Campeonato Carioca, mas galera, entre todas as competições que o Flamengo vai disputar, o Carioca é a menor. Essa que é a verdade, tá? Bom, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sino e deixar o like. Galera, daqui a pouco eu estou trazendo mais novidades, fique tranquilo. Estou fazendo toda a cobertura para vocês dessa decisão, né, entre Flamengo e Vasco, desse jogão
que vai acontecer, né, no final de semana, tá? E para você não perder nada, é só você se inscrever, não paga nada para isso e deixar o sino ativado. Tamo junto? Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades do nosso Mengão para vocês, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!